Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um episódio do Conversando sobre o Espiritismo, uma atividade da Casa Espírita, Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade de Blumenau, com apoio da nossa União Regional Espírita, Quarta URI, e retransmitido por 8 casas espíritas simultaneamente com este apoio, com esse trabalho de unificação que temos. Hoje nós temos um convidado muito querido, muito especial. Por favor, Luciano, venha conosco. Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo. Bem, muito obrigada. O Dr. Luciano Máximo, ele é médico, atua aqui na cidade de Blumenau, é atuante na Associação Médico Espírita aqui da nossa região e em outras atividades também. E tem um trabalho muito interessante junto com seus pacientes, mas nossa conversa hoje é com um tema que está ali, né, Luciano? A oração como caminho de paz, né? Eu queria agradecer muito a tua presença, estou muito feliz com a possibilidade de conversarmos hoje, tenho certeza que é um assunto muito importante, muito necessário, né? E eu tenho essa dificuldade, já confessei para ti nas nossas conversas, dessa necessidade de contato espiritual, de botar em prática a oração no dia a dia, e aqui temos mais uma oportunidade de você nos demonstrar o quanto isso é importante. Fique à vontade, né? A palavra é toda sua, meu querido amigo. Murilo, esse convite para mim ele é muito precioso, ele é extremamente importante. Eu fico muito agradecido pela oportunidade, agradecido também às pessoas que estão participando com a gente, porque na verdade trata-se de um diálogo conjunto, de um estudo conjunto, e não de alguém que sabe mais do que os outros e que vai mostrar um caminho, mas de alguém que está muito interessado em compartilhar conhecimento e fazer a caminhada em conjunto. A prece, ela é interesse de estudo, que eu venho fazendo há bastante tempo. Eu fiz um estudo agora bem grande, que vai sair para publicação, que eu busco na literatura nacional e internacional os trabalhos que foram feitos em relação à oração, prece, meditação, e aí eu avalio como que foi feita essa metodologia de trabalho e qual foi a eficácia encontrada. Então, como você pode ver, é meu objeto de estudo. Não só o que acontece na minha vida, mas é também o que eu uso para trabalhar, para conversar, para ouvir as pessoas. A prece é uma estrada muito importante. E eu começaria dizendo que a prece é um estado de atenção interna. É uma capacidade que nós temos de silenciar a nossa comunicação com o mundo externo e prestar atenção ao nosso mundo interno, de mergulhar dentro de nós mesmos, de aprofundarmos o nosso conhecimento sobre quem nós somos, como caminhamos, como estamos vivendo, o que nós estamos sentindo. A prece é um recolhimento íntimo, é a forma que encontramos de acender uma luz dentro de nós para enxergarmos claramente o que está acontecendo, para termos uma certeza absoluta de que é possível transformar o caminho dentro de nós. Veja que em nenhum momento eu estou falando sobre o caminho do lado de fora, sobre as estradas do mundo, sobre as pessoas. Eu estou falando sobre nós mesmos, sobre o mergulho, sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos sentindo, sobre tudo aquilo que existe dentro de nós e que acontece dentro de nós. Eu sempre uso uma frase que, para mim, tem sido muito importante, e algumas pessoas têm me relatado que, para elas escutarem, né, essa frase e o desdobramento dela também tem sido muito importante para as suas vidas. Eu vejo a oração como sendo igual à seguinte frase: luz em ação. Quem ora acende luz na sua própria estrada, ilumina a sua própria trajetória.
Quem ora está iluminando a própria vida. Mas é impossível você acender uma fogueira em uma noite escura e não iluminar outras vidas. Mas a primeira pessoa a ser iluminada é aquela que se movimenta pela oração. E quando a gente acende a luz e mergulhamos dentro de nós mesmos, nós enxergamos o que está desorganizado, o que precisa ser tratado, cuidado, transformado, ressignificado, o que precisa ser, talvez, urgentemente abrandado. Murilo, isso é oração para mim. E eu gostaria de, nesse momento, que a gente pudesse abrir, talvez, a perguntas. Se você me deixar, eu vou ficar falando aqui por horas, né? Sem parar sobre a prece, e as pessoas não vão ter a chance de participarem do diálogo. Como a gente brincou anteriormente, vai ser um monólogo, então acabou o diálogo. E a oração é um diálogo, então vamos dialogar. Tá bom. Agora vamos depender dos nossos companheiros que estão nos ouvindo, estão nos vendo, para que venham as perguntas. Mas como eu sou muito curioso, vou começar a fazer as minhas aqui, né? Então, à medida do caminho, a gente conversa. Antes de eu botar ali, já está chegando perguntas, viu, Luciano? Desde que eu comecei em doutrina espírita, e já faz um bom tempinho, né? Como você já deve ter percebido pela imagem, a gente aprende lá que prece tem 3 objetivos, né? Pedir, agradecer e louvar, né? Eu quero te confessar que, diferente de pedir, é difícil a gente parar para fazer prece. Ainda é, para mim, difícil, né? Como é que a gente faz esse caminho, assim, de perceber que é necessário agradecer as coisas, que é necessário louvar a divindade, e não só ir para a prece naquele momento de dor, para lamento, para pedido? Tem receita? Exercício? O que você já conseguiu buscar disso? Olha, eu começo desfazendo um pouco essa ideia de que o objetivo ele é retido em 3 movimentos, né? Que é esse movimento que é muito discutido dentro do espiritismo e em outras religiões também, de que a prece, a oração, a reza, ela tem 3 objetivos principais. Esses objetivos principais que estão vinculados ao agradecimento, ao pedido e à adoração, eu costumo dizer que eles são movimentos iniciais de quem começa a desenvolver o ato da prece. Como eu disse, a prece é uma atitude íntima. A prece é um movimento de interiorização. É um movimento de diálogo. E esse diálogo com Deus, ele não obedece regras e nem imposições, porque trata-se de uma conversa. E quando nós conversamos com quem nós amamos, essa conversa é muito espontânea. Ela vai desde a queixa, ela caminha através do pedido. Às vezes a nossa dor é tão grande e a nossa inquietação é tão intensa que nós acabamos implorando, pedindo, exigindo, e às vezes a gente lembra de agradecer. Mas esses objetivos, eles não são o movimento mais importante do diálogo. Quando eu faço com que o diálogo seja preso, amarrado, eu não permito que a alma expresse o seu valor, as suas necessidades mais íntimas. Quanto mais liberdade nós temos em dialogar e conversar com Deus, mais nós temos a possibilidade de acender essa luz dentro de nós. O objetivo da oração não é modificar os fatos externos. Muitas pessoas que oram costumam me dizer: os problemas não passam, as dificuldades elas não terminaram, mas dentro de mim eu sinto calma, eu sinto paciência, eu sinto tranquilidade. Eu não vejo mais as situações como eu enxergava antes. Porque a prece tem uma finalidade que eu considero a principal de todas: nos iluminar por dentro e nos ajudar a identificar o melhor caminho para dialogarmos com a divindade que está dentro de nós. Isso é extremamente importante
para que a gente consiga desenvolver o hábito da oração, desapegar das regras. Então, Murilo, nos seus momentos, né, a oração não precisa ter horário fixo, ela não precisa acontecer através de uma fórmula determinada. Quando Jesus fez o Pai Nosso, ele não repetiu ele de novo. Ele faz orações e conversas com Deus que são totalmente diferentes umas das outras, justamente para nos mostrar que precisamos nos desapegar das fórmulas, das imposições e do peso de acharmos que temos que fazer um passo 1, um passo 2. Eu não estou agradecendo. Eu só vou conseguir agradecer quando eu tiver maturidade espiritual. Enquanto a maturidade espiritual não acontecer integralmente dentro de mim, agradecer será algo extremamente difícil. E não tem problema se não der para agradecer hoje. Está tudo bem. Deus não precisa do nosso agradecimento. O dia que ele precisar que a gente agradeça, significa que ele deixou de ser Deus e ele é um ser humano, bem parecido comigo. Me ajuda muito. Elias é um companheiro querido de muito tempo, que trabalha conosco na casa, e ele está fazendo uma pergunta, né? O textual, ele diz assim: Luciano, nossas preces intercessórias poderão levar auxílio a outras pessoas? A gente está aqui conversando da prece por nós mesmos, né? E é aquele momento em que eu levanto a voz para Deus pedindo por um terceiro, né? Leva auxílio de alguma forma? Não há a menor sombra de dúvida em relação a esse auxílio. Como eu disse, às vezes o sofrimento que acontece a nós é tão grande que nós não conseguimos nos comunicar. No meu trabalho, eu vejo isso diariamente. Pessoas em sofrimento gravíssimo, atravessando por dores imensas, por perdas indescritíveis, em que o seu estado mental, emocional, psíquico, ele se desorganiza tanto que ele não consegue se comunicar, ele não consegue se concentrar. Quando uma pessoa movimenta-se em favor dele para orar com ou por ele, essa energia empática do pensamento que se preocupa com o outro o alcança. É muito interessante que Jesus ele faz um convite para a gente, né? O evangelho é cheio de convites, mas tem convites que ele faz de uma forma tão veemente e tão potente, tão intensa, que ele nos convida a ir até ele, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aí eu posso ir até ele, né? Mergulhando dentro de mim, através da comunicação. Mas eu, nesse momento, nesse dia, eu estou semelhante à corça que está no deserto e não encontra água. Que ela procura na savana africana, através da seca intensa, uma água que lhe possa refrescar a angústia da sede. E ela não encontra. E ela começa a emitir gemidos de angústia e de dor. Nesses momentos em que eu estou emitindo esses gemidos, essas dores, pessoas podem caminhar até Jesus, mergulhando dentro de si mesmo e me mentalizando, recebendo esse auxílio, recebendo essa luz, esse amparo. Não há a menor sombra de dúvida que receberá. Recentemente, nós tivemos no hospital um senhor que nós estávamos participando do cuidado, e eu descobri, ele já não se comunica, ele já não consegue expressar, verbalizar, ele passa a maior parte do tempo confuso, e nós descobrimos que ele sempre foi uma pessoa que fez muita oração, que se preocupou muito com o próximo, e que a oração para ele é muito significativa. E aí a neta nos contou isso, e ela disse assim, será que se eu trouxer alguém para fazer oração com ele ajuda? Eu falei, a oração promovida com amor, ela dá vida, ela vivifica o espírito, ela rejuvenesce. Falei, hora que vocês trouxerem até ele a oração, os cânticos religiosos que para ele tem sentido, ele desperta e ele se comunica. E é claro que sempre as pessoas me escutam falando e ficam assustadas, né? Nossa, mas ele está tão mal, como assim ele vai se despertar?
E aí ela trouxe algumas pessoas para fazer oração, e o próprio hospital tem um grupo que canta com os pacientes. Então ele foi cantar os hinos que o paciente gosta. Veja que não é o que eu gosto, é o que ele gosta, é o que tem sentido para ele. De repente, aquele senhor, há 15 dias internado, sem expressar nenhum movimento, levantou a mão e começou a acompanhar a música. De repente, ele abriu os olhos e tentava cantar. E aí começou a oração. E aí ele abriu os olhos com mais força ainda, e ele brilhava com aquilo. Esse dia ele dormiu bem, ele se comunicou com a esposa, ele se despediu da esposa, dos netos. Ele teve um momento para ele de muito sentido. A oração, ela remove de dentro de nós as barreiras da dor, da angústia. Ela mexe profundamente com o nosso espírito e nos oferece uma força além para que a gente consiga, inclusive, expressar o amor que tão grande e tão gigante existe dentro de nós. Acho que nós temos mais perguntas. Temos aí. Paulo, não conheço a pessoa, tá? E Bloise. Luciano, boa noite. Qual a diferença entre orar com ou sem sentimento? A oração com sentimento possui, entre aspas, mais valor? Mais valor. Henrico Bloaz, uma pessoa muito querida, achou que botando só o E eu fosse esquecer do sobrenome. É uma pessoa muito querida mesmo. Bom, eu não li nenhum sobrenome dele correto, então vamos lá. Eu costumo pensar da seguinte forma: inicialmente, poucos de nós conseguem desenvolver o hábito da oração carregada dos seus próprios sentimentos. É um exercício difícil, não é um exercício fácil. Deus e toda a espiritualidade amiga nos escuta, independente de como nós fazemos aquela oração inicialmente. Ela tem um movimento ainda interno, não é aquele movimento que a gente espera, que é o movimento da observação dos valores internos, que é o mergulho em quem eu sou, que é um olhar atento para as minhas necessidades mais profundas. Mas essa oração de repetição, ela tem um valor para a gente, que é o valor do passo inicial. Mas nós precisamos ir além desse passo inicial. Nós precisamos nos arriscar, procurar por intimidade com Deus. Quanto maior a intimidade com Deus, quanto mais profunda a oração, quanto mais eu me permito esse mergulho, tanto mais eu consigo os benefícios da oração. E quais são os benefícios da oração? Receber o orvalho do amor divino sobre nós. Para diminuir, muitas vezes, essa chama incandescente da culpa, da raiva, da mágoa, do desespero. Recebendo esse orvalho divino, nós conseguimos adquirir uma força extra, uma capacidade além para enfrentarmos as nossas dificuldades. E nós conseguimos, com mais facilidade, dar significados novos para as coisas antigas que nos acontecem e que nos têm adoecido. Então, eu acho que, independente de tudo, começa a fazer oração. Não se preocupe inicialmente se vai haver sentimento ou não. Às vezes, uma palavra nos toca. Às vezes, a repetição de uma música, né, sacra nos toca. E aquele toque é o início da emoção que pode ser desenvolvida a partir do treino, a partir do permitir-se, a partir do deixar-se mergulhar nesse oceano abundante de amor e luz que é Deus. E quando a gente faz isso, a gente consegue sim. A gente consegue benefícios indescritíveis. Como eu disse, a gente não muda nada do lado de fora, mas tudo do lado de dentro fica diferente. E às vezes é possível, inclusive, mudar a organização celular íntima, melhorando o estado de doença, respostas a medicamentos. É possível melhorar a nossa condição emocional, nossos estados de depressão e de ansiedade, quando a gente se permite esse mergulho e consegue promover esse diálogo. É muito importante, Henrico,
fazer isso sozinho. É importante. Se não existe nada que te impeça de fazer essa comunicação sozinho, faça. Aquela recomendação do Cristo da gente se fechar no quarto, ele está dizendo: entre em você mesmo. A oração precisa ser vertical. Ela não precisa de intermediários. Salvo naquelas situações em que a criatura, em sofrimento, não consegue fazer sozinha. Você repetiu agora que a maior questão é interna. Antes de eu passar a pergunta do Paulo ali, tá? Agora tem a interação aqui que eu gostaria de te colocar contigo, né? Você diz ali que ela é interna e você dá o exemplo desse senhor, né, que recebeu os cânticos, as orações, e eu vi na tua fala que ele partiu. Aham. Certo? Então, aquela oração não era um pedido milagroso de cura, né? Não era nesse sentido que você está falando. Não é esta mudança que nós estamos comentando, não é verdade? Não, naquele momento era para dar aconchego ao coração dele, que estava em partida. Na verdade, no nosso trabalho, nós não dizemos para as pessoas que elas não devam ter esperanças. Às vezes, a cura e a esperança ela está na própria partida, no próprio retorno à espiritualidade. Ali se encontra a nossa cura. É o que a gente consegue desenvolver naquele momento. Mas a esperança de que a fé, de que a oração, a prece, o canto vai trazer melhora, ela tira o nosso foco do sofrimento. Ele não teve a cura do corpo físico, mas ele pôde sorrir. Ele pôde colocar sabores de alimentos em sua boca. Ele pôde encontrar com lucidez, olha o quanto que é importante, despedir com lucidez das pessoas que ele ama. Olha só o poder da prece e da oração. Permitiu que algo muito improvável pudesse acontecer. O diálogo de despedida entre pessoas que se amam. Deus ele não nos oferece, na grande maior parte das vezes, né? Porque ele é ciente de tudo que nos acontece. Então ele não precisa que a gente fique pedindo que aconteça, porque vai acontecer exatamente aquilo que a gente precisa. Eu acho que o pedido maior é que eu tenha paciência e que eu dê conta da tua vontade, né? Que eu consiga dar conta, Senhor, da tua vontade. Eu falo isso com Deus. Deus, eu não estou concordando. Eu não estou dando conta da sua vontade. E eu preciso muito, não me explica, mas eu preciso que o Senhor me dê forças para dar conta do que o Senhor tem projetado para mim. Eu preciso ter força. Maria Dolores tem uma oração que eu repito muito dela. Numa psicografia através de Francisco Cândido Xavier, ela conversa com Deus, assim: Deus nosso Pai de amor eterno, sabemos que nos renova por meio das grandes provas que abalam o coração. É praticamente assim a nossa vida, Murilo. Né? A gente sabe que nós estamos aqui em experiências que nos geram e nos favorecem o progresso espiritual, o progresso intelectual, emocional, psíquico. E ela começa reconhecendo, não, eu sei que eu estou aqui mesmo para lutar, e eu sei que tem provas, dificuldades. Aí ela complementa: por isso eu não te peço que me retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Mais uma vez ela reconhece que o caminho não é tranquilo, que o caminho é muito difícil. E que ela mesmo, na sua humanidade, ela vai tentar pedir, né, para que ele não retire ela da estrada. Em geral, a gente pede, né, tira de mim essa prova, tira de mim essa dificuldade, esse sofrimento. Eu não suporto mais passar por isso. Vai continuar acontecendo enquanto for necessário e educativo para a gente. E ela conclui: por isso não estou te pedindo que nos retire da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos te pedindo amparo, apoio amigo, acesso à tua luz, na luta de cada dia e recomeço libertador. Olha a prece amadurecida. Ela pede força, ela pede amparo, ela pede organização.
E aquele senhor que estava ali com a sua família, que estavam conscientes da partida que seria logo, eles estavam, na verdade, pedindo a Deus a possibilidade de se encontrarem, de se tocarem, de se despedirem mais uma vez, trocarem os seus afetos, multiplicarem o seu amor. Fantástico. Paulo Correia é também um companheiro nosso, já de muito tempo. Ele está perguntando se é possível meditar durante a prece. Então, aqui já está querendo saber aí, meditação e prece é a mesma coisa? Eu complemento para ti, Luciano. Então, é muito legal o Paulo perguntar sobre isso, foi uma excelente pergunta. Nessas pesquisas que eu estou fazendo, eu já levantei 5.000 artigos, e os pesquisadores, os cientistas têm uma tendência... Você falou 5.000? 5.000 artigos que pesquisam prece, oração, meditação. Isso não significa que os 5.000 artigos são bons, tá? Que aí na minha publicação eu mostro a metodologia que eu fiz para separar artigo que tem valor científico dos artigos que não têm valor científico, né? Dos artigos que são achismos, né? Que promovem uma ciência falsa. Eu nem chamo de ciência, na verdade, mas tem artigos muito bons. E eles comparam a meditação com a prece. Vejam que a meditação e a prece têm a mesma finalidade, um mergulho dentro de si mesmo, uma intimidade, um processo de silêncio exterior e conversa interior. Não é ausência de pensamento, é pensamento livre que se comunica com algo, com Deus, né? Algumas pessoas meditam para se comunicar com a natureza, né? Outras pessoas querem se comunicar com Cristo, com os deuses da sua crença, com as imagens que construiu ao longo do tempo, né? O importante é que esse movimento de intimidade, de silêncio exterior, de proposta de comunicação, seja organizado no sentido de se permitir olhar para dentro de si mesmo e tentar entender o que está acontecendo comigo. Aquela história que eu brinquei, né? Brinquei não, isso acontece mesmo, de eu conversar com Deus e dizer para ele, eu não concordo com o Senhor, eu não quero estar ali, mas eu continuo ali, apesar de eu não concordar. O que eu posso aprender com o local que eu estou? Com as pessoas com as quais eu estou convivendo? Olhando para dentro de mim através da oração e perguntando a Deus a finalidade de eu estar ali e o que eu posso desenvolver em mim, ele nos mostra. E eu fico ali até que eu consiga aprender o que eu fui convidado a desenvolver. Na verdade, Deus, ele nos impulsiona por acreditar muito em nós, por confiar muito em nosso potencial. Nós é que não paramos para fazer esse silêncio. Os orientais têm a forma deles de fazerem o silêncio. Dificilmente nós, ocidentais, conseguimos fazer essa atenção interior como eles, porque eles culturalmente têm desenvolvido a prática de meditação dessa forma, mas nós, com a oração, no nosso modelo ocidental, nós alcançamos os mesmos resultados. E é muito interessante que esse resultado, eu posso falar rapidamente sobre isso, a gente consegue melhorar o estado imunológico, a gente consegue diminuir a velocidade do desenvolvimento de uma doença. Isso é legal porque a gente pode ter tempo para mudar os hábitos de vida, né? Se eu conseguir tornar algo mais lento, que está me adoecendo, eu consigo mudar hábitos de vida, eu consigo transformar atitudes, né? Eu consigo enxergar doenças psíquicas, comportamentos emocionais perniciosos, como apego, e começo a desenvolver atitudes que gerem o contrário desses sentimentos que me aprisionam afetivamente a uma outra pessoa e que nos tornam escravos desse contato afetivo. Quando a gente faz essa interiorização em um estado de atenção interior, a gente está fazendo meditação, a gente está orando, a gente está rezando, a gente está fazendo prece, tudo é muito semelhante. Tem linguagens diferentes, porque a humanidade é muito ampla, e realmente nessa diversidade humana, Deus nos oferece uma forma de comunicação que atenda a nossa demanda individual. Deus é sábio demais, né? Tem uma ciência grande demais, além da nossa, né?
Acho que tem mais uma pergunta. Temos aí, Laura Carmo. Eu não conheço. Você conhece? Não estou me lembrando, mas se eu não estiver lembrando de você, Laura, perdoa. Eu esqueço, às vezes, o nome com a pessoa, mas eu amo, mesmo assim. E quando queremos rezar por alguém de que não gostamos, por exemplo, e não conseguimos. Rezamos, mas percebemos que não é sincero. Insistimos? Laura, a primeira coisa, eu acho maravilhoso quando a gente reconhece que a gente não gosta daquela pessoa e que a gente não consegue rezar por ela, que a gente não consegue pedir por ela. Muitos de nós não têm essa ousadia de falar isso. É tão importante a gente reconhecer isso, porque a gente só consegue curar uma dor quando a gente enxerga a ferida. Quando eu nego a existência da ferida, quando eu nego a existência da dor e passo a maquiar, né? Faço uma maquiagem emocional sobre aquela dor, sobre aquela ferida, eu não consigo desenvolver a cura. Quando eu não consigo fazer oração por alguém, porque os sentimentos de dor por ela é muito grande, eu preciso parar um tempo para cuidar dessa dor que existe em mim. A dor não está no outro, a dor está em mim. É o momento de cuidar primeiro de mim. É o momento de tratar a minha ferida. É o momento de organizar os meus sentimentos, o meu coração, a minha alma que foi ferida por aquele contato, para que um dia eu esteja tão forte, me amando tanto, que o amor não caiba mais dentro de mim. Ele transborde para fora de mim. E é o momento que eu vou começar a conseguir orar por aqueles que me feriram. É quando o amor por mim já não cabe dentro de mim. Eu devo persistir? Sim, sempre. Mas não com desgaste, não com violência. Não sei se você já percebeu, Laura, quando a gente tenta orar por essas pessoas que nos feriram e a gente não consegue, e é comum que os pensamentos eles fiquem meio conflituosos, né? Ah, eu preciso orar por tal pessoa para que ela seja infeliz, para que ela seja feliz. Mas bem que ela podia ser infeliz, né, Deus? Um pouquinho. Ah, eu sou espírita, eu desejo todo o bem para as pessoas. O problema é a lei da ação e reação, né? Você fez, ela vem com tudo contra você. A gente não reconhece, né? A gente não olha para isso. Então é importante parar, cuidar de você. Você está ferida, está machucada, está magoada. Trate o seu coração. Depois você tenta de novo, não tem problema. Você vai conseguir orar por essa pessoa. Talvez não seja hoje, não seja amanhã, seja no próximo mês, seja no próximo ano, não tem problema. O importante é que você não minta para você mesma. Não tem importância o que as pessoas pensam a seu respeito. Tem importância aquilo que você sabe e aquilo que você sente. Isso é o mais importante. Até que você vai conseguir orar com tanto amor que você vai, inclusive, pedir a Deus que tenha clemência por aquela pessoa no momento que ela for se defrontar com as suas necessidades de aprendizado. Não é atividade fácil, meu amigo. Não. Das mais difíceis, né? Aí eu te peço uma licença para. Eu sei que a gente está, né, com o tempo e tem mais uma pergunta. Fique tranquilo. Depois a gente volta na pergunta. A nossa evolução ela precisa ser muito doce. Ela precisa ser muito leve, apesar da dor. Então, a gente não pode se impor situações de sofrimento e de angústia. E talvez pensar no bem daquela pessoa que nos machucou seja, para o dia de hoje, uma situação muito difícil. Então, eu vou primeiro cuidar dessa minha ferida. No meu trabalho, a gente diz que a empatia é uma força da compaixão que me ajuda a olhar para o outro, compreendendo quais são as necessidades do outro. Eu não preciso me colocar no lugar do outro para amá-lo. Esse é o nosso destino. A gente não precisa ir para o lugar do outro para saber que aquilo machuca, que eu preciso tratá-lo com amor e com dignidade. Isso é o nosso destino. Mas eu não preciso tentar alcançar isso num único salto. Eu posso ir aos poucos, devagar,
eu posso ir caminhando dia após dia, sem desistir. Tinha uma pergunta anterior ali, que foi colocada, e já tem uma segunda, né? Na anterior perguntava se a prece nos melhora, né? Nos considera, pode nos tornar melhor. E aqui, boa noite, Luciano. Quando eu faço prece pedindo ajuda por alguém, eu consigo ajudá-la? Então, juntando aí, primeira questão, eu posso me melhorar, e se eu consigo ajudar uma pessoa? Parecido com a primeira pergunta, né? Também. Bem parecida. Murilo, a gente volta para a pergunta da Liane, a gente volta para aquela mesma situação, né? Voltando para a definição do que é prece. É um estado de interiorização. É um estado de olhar para si mesmo, de comunicação íntima com Deus. É um estado de atenção interna. Uhum. Não há a menor sombra de dúvida que quando eu faço isso, eu melhoro. Eu me mudo por dentro. Eu me transformo por dentro. E quando eu faço prece por outras pessoas, eu estou agindo com a força do pensamento. O pensamento é uma força criativa, uma força capaz de chegar até o outro. E é capaz, sim, de ajudar esse outro. Tem um exemplo no Evangelho que é muito nítido, é muito claro, que é quando o centurião, tomado de compaixão e empatia pelo seu servo, que estava adoecido, e aí a gente pode dizer que ali é um exemplo de empatia e compaixão, né? No movimento que busca a paz pelo outro, procura o Cristo para que o Cristo leve até ele a sua força transformadora, né? A sua força curadora, a sua energia vivificante, a sua luz que é capaz de iluminar os ambientes mais escuros da alma humana, que é capaz de fazer silenciar a dor mais aguda, a dor mais antiga, que é capaz de diminuir as exulcerações da alma. E aí o centurião chega até Jesus e pede a ele, né, atenção às necessidades desse servo. E aí Jesus se prontifica, eu vou até lá. Porque Jesus é assim, né? Jesus não é, né, não tem esse negócio de eu vou ver daqui a pouco, talvez eu vou, agora eu estou ocupado, né? Ele consegue perceber as urgências nas necessidades do atendimento que ele desenvolve. Veja que eu não estou dizendo desenvolvia, né? Eu estou dizendo desenvolve. É presente e desenvolverá. E aí, ele fazendo esse movimento, né, de ir até o servo, os centurião diz, não, fica aqui, pelo amor de Deus, né, eu não sou digno, eu não vá até a minha casa, mas eu sei que com a força da tua vontade, o Senhor o vai curar. Não, e o servo é curado. Nós não precisamos ter mais essa dúvida e essa incerteza. Nós podemos trabalhar, na verdade, com essa certeza de que os nossos pedidos são, sim, olhados com muito carinho e com muita atenção em relação aos que sofrem. Acho que nós temos mais uma pergunta. Tem, essa é... Você dá uma respirada fundo, porque ela é difícil de colocar, viu? Por que é tão difícil perdoar, Luciano? A pergunta Jaqueline. Jaqueline, por que é tão difícil perdoar? Nós temos muita dificuldade em aceitar que as situações não se desenvolvam conforme aquilo que eu acredito que é certo, conforme o que eu desejo, conforme o que eu espero, conforme as ansiedades e os anseios da minha alma. Quando isso acontece de uma forma diferente, eu sou acometido por alguns sentimentos. Então, eu sou acometido pelo desânimo, as minhas ilusões são quebradas em relação àquela pessoa ou em relação a mim mesmo. Eu investi emocionalmente e psiquicamente naquele objetivo, que pode ser o meu trabalho, pode ser a minha vida, mas pode ser o meu relacionamento. E quando eu faço esse investimento psíquico, todo o meu ser mental se organiza
para que dê certo, para que o resultado seja positivo. Quando isso não acontece, eu sofro uma perda. Todas as minhas crenças, elas se destroçam. E aí eu preciso aprender a viver sem a existência daquela crença, daquela esperança, daquele movimento motivador que aquela pessoa ou aquela situação davam até a minha vida. Por isso que é tão difícil a gente se perdoar e perdoar o outro. Eu costumo sugerir, e é sugestão, porque espírita não tem fórmula, e não existe fórmula dentro das ciências psíquicas, a gente não tem fórmula, mas eu costumo sugerir que uma das coisas importantes a serem feitas é enxergar por que aquilo fere tanto. A partir desse olhar, começar a soltar essa energia psíquica que foi criada, se auto-perdoando. Às vezes a gente se critica, mas por que que eu não vi? Por que que eu confiei? Por que eu não percebi? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo sentir diferença? Ou sentir diferente? Por que eu não busquei outro caminho? E aí eu preciso necessariamente de auto-perdão. Eu preciso de autocompaixão. Tudo começa dentro da gente, Jaqueline. Não dá para perdoar o outro sem mergulhar em nós mesmos, nos autoconhecermos, nos autodescobrirmos, entender a nossa participação na dor que nos aconteceu, no rompimento que existiu entre nós, para então soltarmos essa energia afetiva, nos desprendermos do passado para seguirmos adiante. Essa conversa, Jaqueline, não cabe nesse pouquinho de minutos, né? Eu acho que a gente pode até um dia, né, Murilo, falar sobre perdão, sobre recomeço afetivo, mas eu começaria fazendo esse mergulho íntimo. Mas a resposta do porquê que é tão difícil está dentro daquilo que a gente criou em expectativas, esperanças, laço afetivo e ligação psíquica com o outro. O perdão está muito ligado, como você disse, com o auto-perdão e, consequentemente, com a visão que eu tenho de mim mesmo, da minha autoestima, né? Então, a gente acha que perdoar é dar algo ao outro, mas, na realidade, é a gente que se liberta com o perdão que a gente dá, né? A gente acha que está libertando o outro, o outro vai receber naturalmente aquilo que a lei de causa e efeito vai retornar para ele, né, Luciana? É da lei, não há como fugir disso. Mas a questão é que eu me prendo com a mágoa, eu me prendo com a dor que eu sinto, né? Tem uma brincadeira que eu faço, é bem rápido, gente, eu prometo. Uma brincadeira que eu faço que é assim, uma das coisas mais difíceis para você ouvir, quando você não consegue perdoar, é quando alguém te fala assim, perdoa, porque na verdade você está ingerindo uma substância tóxica que está matando você mesmo. Calma, não vai dar conta de fazer isso agora. Então vamos começar se perdoando, se amando, vamos começar a entender por que isso dói, por que machuca tanto, o que eu estou aprendendo com essa história difícil. Deixa o outro para uma conversa posterior. Deixa para quando o auto-amor estiver tão abundante, estiver derramando para fora, para eu começar a pensar no desenvolvimento desse perdão em relação ao outro. Sem auto-amor, sem auto-perdão, sem autocompaixão, não tem como amar o próximo. Você, não sei se está acompanhando o relógio, nós temos mais um minutinho só, querida. Sim. O tempo corre rápido, né? E assim, você citou todo esse processo e o nosso tema, então, a oração como um caminho de paz, ou o caminho da paz, né? Que paz é essa, Luciana? É a paz de continuar sorrindo, né? Aí eu vou copiar a canção do Guilherme Arantes, mesmo quando o mundo nos diz não. Mesmo assim a gente consegue sorrir e a gente não consegue parar de sorrir. E quando a gente precisa chorar, a gente chora. Mas não é sem paz. A gente chora com muita paz. Então, é dessa paz que a gente está precisando, o mundo de hoje precisa muito, e a chave está muitas vezes nas nossas mãos, né? A gente fica delegando, achando que a solução é sempre externa, né? Achando que as consequências e aquilo que nos vem é de fora para dentro, e na realidade a grande parte do que nós passamos brota de nós mesmos, né? Então, nasce de nós mesmos.
Nosso tempo está se esgotando, se esgotou até, eu quero te agradecer muito. Se você quiser dar suas palavrinhas finais, tem os últimos segundinhos, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer muito e quero dizer a todo mundo que participou com a gente desse diálogo que comecem a fazer oração. Comecem devagar, converse com Deus, fale o que está sentindo dentro de si. Assim como Jesus o faz, assim como muitos que antecederam a nós e que têm muito mais experiência do que nós, como Francisco de Assis, o faziam e o continuam fazendo. Conversem, dialoguem, fale para ele o que existe dentro do coração e o que angustia. Assim como muitos que recorreram através do diálogo a Deus encontraram paz e serenidade na vida, a gente também vai conseguir encontrar. Apesar do tamanho imenso da tempestade, a oração consegue nos manter tranquilos, sem temor diante das chuvas intensas, dos maremotos emocionais. Ela nos mantém, acima de tudo isso, com a capacidade de sorrir e com sempre muita força para continuar adiante. E agradeço a você, Murilo, pelo convite. Passamos do tempo, mas eu estou muito feliz e pode convidar mais vezes para a gente dialogar, para a gente conversar. Vai ser sempre uma alegria, uma honra muito grande para mim. Meu amigo, você já está na escala, sabe disso, então é verdade. Daqui a pouco nós vamos conversar novamente. Eu agradeço a você, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Semana que vem temos mais um convidado e continuaremos com esse bate-papo gostoso a respeito de tantos assuntos que o Espiritismo nos convida para a nossa melhora. Grande abraço, boa noite a todos.